Olá, pessoal! Boa noite para vocês nessa terça-feira. Semana começando, a gente cheia de gás aqui para iniciar a nossa segunda semana de maratona do Agosto Dourado. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que estiveram conosco na semana passada. Eu sei que muitos acompanharam todos os dias, outros não puderam estar ao vivo, mas depois mandaram o seu recadinho, que acompanharam a nossa live, porque fica gravado, tá, pessoal? Fica tudo lá, esse material, fica tudo gravadinho lá nas minhas redes sociais. Se você perdeu o início, que começamos no dia 4, você volta lá vai ter todo o material gravado sobre todos os temas. E todos os temas também estão disponíveis todas as noites, todos os nossos convidados, os temas estão disponíveis também nas minhas redes sociais, tanto no Face quanto no Instagram, tá bom? Para você que perdeu a nossa live de sábado, foi muito especial. Foi a nossa live foi sobre amamentação e prematuridade. Nós tivemos duas convidadas fera, viu? Nós tivemos a Paula Honório, que é da cidade de Rio Claro, uma fonoaudióloga muito experiente, que trabalha em UTI, e também nós tivemos a doutora Joana Marim, pediatra da cidade americana, que é mãe de 3, e, nossa, passou uma experiência muito incrível para a gente. Então, você não pode perder. Se você não viu, corre lá depois, no final dessa live aqui, dá uma olhadinha lá. Então, para você que está entrando agora, tá? O que a gente está fazendo aqui, vereadora? Nós estamos aqui iniciando essa semana nossa maratona de lives do Agosto Dourado. O Agosto Dourado, ele é comemorado no mês de agosto no mundo inteiro. Ele é de incentivo à amamentação. Aqui em Araras, eu sou autora da lei, a Lei 5.022, que instituiu o Agosto Dourado aqui na cidade. Então, nós vamos passar desde o dia 4, nós vamos até o dia 14, todas as noites, falando do assunto com um tema diferente. Se você ainda não me conhece, entrou agora, tá me vendo agora, eu vou me apresentar. Meu nome é Deise Olímpio, eu sou mãe do Luiz Gustavo e da Isabela, de 1 ano e 2 meses, que inclusive eu estou amamentando, sou advogada e sou vereadora aqui na cidade de Araras. Então, eu incentivo muito a prática de amamentar, tá? Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por esse tema. Se você tem uma amiga gestante, uma amiga que acabou de ter um bebê, vai lá, marca ela aqui, chama ela para ela participar conosco, tirar as suas dúvidas, ver o nosso material, porque eu tenho certeza que é imperdível, que vai auxiliar bastante nesse momento que ela está vivendo. E você, papai, também. Nós sabemos que a amamentação é uma rede de apoio. Vovó, papai, irmã, que você sabe que tem alguém aí que o bebezinho está chegando. Convida todo mundo para participar com a gente. Compartilhe essa live, tá? E se você for deixar algum recadinho para nós aqui, e não for da cidade de Araras, deixa a cidade que você é para a gente poder mandar um beijo, tá bom? Agora eu vou chamar minha querida amiga, parceira de live, Érica Pignataro. Boa noite. Boa noite a todos. Linda! Obrigada. Ela é boa linda. Noite. Retomando. Érica, né? É linda por dentro e por fora. Oba! Eu sou mesmo. Érica, que delícia! Então, mais uma semana de lives. Eu venho muito contente para esses encontros. Aprendi muito a semana passada. Hoje começando com umas pessoas lindas assistindo. A Gabi, a Miriam. Um beijo para vocês, Alex, Cirlei, Camila, Deise, muito obrigada. E hoje nós vamos receber... Vocês estão me ouvindo bem? Eu sim. Hoje nós vamos receber uma pessoa assim, muito especial. Eu falo que todo mundo que veio é especial. E a Fernanda é uma pediatra também muito especial. Ela é uma pediatra desde que ela ia ela ia na casa das pessoas, ela ia na casa dos pacientes. Então, todo mundo que passou por aqui e vai passar nessas 2 semanas são pessoas assim muito, muito, muito especiais. Não só como profissionais,
mas extremamente humanas e são pessoas maravilhosas. Então, vocês, quem não pôde acompanhar, assistam as lives, acompanhem, e vocês vão ver que eu não estou falando demais, eu não estou exagerando. Hoje o doutor José, inclusive, mandou um agradecimento, depois eu mando para você, Deise, falando que ele se sente muito honrado de participar. Então, assim, Fer, muito obrigada, eu sei dos seus compromissos, ela é professora da faculdade, eu sei, assim, ela tem gêmeos, Deise, mãe de gêmeos. Então, só isso já basta. E ela se dispôs a estar aqui, então, muito obrigada, Fer, muito obrigada, Deise. Vocês vão ver que eu não estou falando demais. Gente, eu sou muito grata à Érica, porque a Érica é precursora, não só aqui na cidade de Araras, mas no Brasil todo. Ela trabalha há muito tempo com amamentação, eu tenho um carinho, sou fã, e as nossas lives não seriam as mesmas se nós não tivéssemos o privilégio de ter Érica Pignataro aqui conosco. Então, para mim, dividir telinha com ela, gente, eu tô assim, eu fico sempre muito feliz, ela sabe disso, ela sabe que ela tem aqui uma fã. E você que não conhece a Érica, a nossa parceira Érica Pignataro Massaro, ela é dentista, psicopedagoga, especialista em saúde pública e desenvolvimento infantil. E ela é fundadora dos programas Criança Saúde e Amar e Amamentar, que todos nós ararenses já ouvimos muito falar desses programas importantíssimos. Olha, Érica, vamos mandar um beijinho pro pessoal antes da nossa convidada Mega entrar na salinha? Olha, um beijo para o Alex, para a Cirlei, para a Camila, para o Daniel Teixeira, para a Cadevite, para o Rodrigo Gonçalves, meu amigo. Verônica, olha só. Gente nova chegando na live. Muito bom. Cá, olha só o que a Cá falou. Ó. Parabéns, doutora Deise, pelo dia do advogado. Ai, uma linda. Obrigada, Cá. Parabéns. Deise. E eu também, como eu estou compartilhando, eu criei uma sala de vídeo e eu estou compartilhando essa live, então tem algumas pessoas que entraram por aqui, a Gabi Zanquetin, minha querida, minha irmã de alma, um beijo, amo você. A Miriam e a Kelly, lá de Santa Maria da Serra, estão aqui acompanhando, super profissionais, minhas companheiras lá, não faria nem metade do meu trabalho se não fosse elas. Para a Adriana também, que é outra profissional show, que também está desenvolvendo esse trabalho comigo das gestantes lá. A Marcela, que é secretária da Saúde, que ela entra sempre. Então, para todo mundo, gente, quem está acompanhando por aqui ou pela sala de vídeo, obrigada, viu, gente? Vocês são muito especiais. Gente, que gostoso, que carinho, né, Érica? A Elza seria também uma fofa, fez a gente se emocionar numa live anterior. Lindas, Deus abençoe vocês, a senhora também, dona Elza. E agora, pessoal, agora que vocês estão ligados, eu gostaria muito de convidar para entrar aqui nessa sala e bater um papo bem legal com a gente, a médica pediatra, a doutora Fernanda Paiotti Volpon. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, Fê? Tudo ótimo! Boa noite, doutora. Pessoal que está assistindo, tudo bem? Doutora, belíssima, né, Érica? Ela é linda. Ah, não. É botox, gente. É nada. Eu quero. Gente, eu tenho quase 40 anos, tá? Quero deixar bem claro que o povo vê isso aqui, ó, é botox. O povo fala assim, mas essa menina acabou de se formar, acho que ele não sabe o que tá falando. Adoro. Doutora, hoje nós vamos falar sobre amamentação e ganho de peso, ok? Ok, ótimo tema que vocês escolheram. Obrigada pelo convite. E eu queria só retificar, eu não sou professora da faculdade, eu sou preceptora da residência de pediatria, que acontece lá na Santa Casa, né? Sou uma das preceptoras, faço parte da equipe. E desde o ano passado, agora a gente tem residência de pediatria aqui em Araras, meus residentes queridos também, gosto, né? Uma super oportunidade da gente não... Toda vez que a gente ensina, a gente aprende um pouco também, né? Uma troca bem gostosa. E eu ainda faço atendimento domiciliar, viu, Érica? Não parei, não. Olha! O pessoal prefere, né? Prefere, às vezes, porque fica mais prático. E agora, em época de Covid, também tá um pouco complicado fazer atendimento domiciliar. Mas eu ainda faço, né? Principalmente naqueles horários... E o consultório tá fechado, né? Às vezes...
paciente fica doente de domingo, né? O prédio onde eu atendo está fechado, às vezes depois do horário. E meus pacientes sabem que quando a coisa aperta, pode me ligar, pode contar comigo, que estou sempre à disposição. Isso que uma mãe que ouvi de uma médica, não? Pessoal, antes da gente iniciar nosso bate-papo, você que entrou agora, a doutora Fernanda, ela é pediatra, ela é formada pela Santa Casa de São Paulo, ela também trabalha na Santa Casa de Araras, no Hospital Pro Saúde e atende em consultório particular. Excelente pediatra, pessoal. E como ela mesma disse, preceptora dos residentes de pediatria da Faculdade São Leopoldo Mandic. E o mais importante de tudo, ela é mãe dos gêmeos, Pedro e João, né, doutora? Exatamente. Foi o maior aprendizado da minha vida é a maternidade, né? Uma coisa impressionante. Gente, ela vai passar muitas informações para nós agora. Vamos ficar ligadinho aí. Antes de vocês iniciarem, eu queria mandar um beijo muito especial para Kelly Sereia Paulino. Boa noite, Kelly. A Kelly, doutora, é mãe de uma pediatra extrema. Que legal! Perdão. Uma prematura extrema, perdão. Uma prematura, entendi. Prematura, me perdoa. E a Kelly, a bebezinha, nasceu com 600 gramas. Nossa. Então ficou assim, quase 6 meses internada. E assim, até a mãe dela, a Elza Sereia, que tá aí, disse que ela não conseguiu, né? Mas como a gente aprendeu muito na outra live, amamentar é uma parte apenas da maternidade. Exatamente. Tudo aquilo, né, doutora? A doutora é expert no assunto aí, a doutora sabe falar melhor que eu sobre isso. Mas você sabe, Deise, eu falo que a maternidade me ensinou muito, né? Os meus gêmeos nasceram prematuros. E eu não estava preparada para ser mãe de prematuro, né? Eu romanceava. Embora eu tivesse grávida de gêmeos, eu sempre achava que, imagina, comigo vai dar tudo certo. E não deu, né? Meus filhos nasceram de 34 semanas, uma cesárea de urgência, um deles entrou em sofrimento fetal agudo no dia do meu aniversário. Então foi aquele vucu-vucu, né? Saí correndo para o hospital. E eu estava durante a minha consulta de pré-natal, minha obstetra foi auscultar os batimentos cardíacos dos gêmeos. Aí um deles estava já com a cardíaca baixa. Ela olhou para mim, assim, aquela troca de olhares que a gente falou assim: não, eu já entendi, vai ter que nascer agora, não tem o que fazer. Ela falou: não dá nem tempo, né? Porque eu morava em São Paulo ainda. E ela falou: não dá nem tempo de ir para o hospital que eu tinha planejado, né? Que a gente ia ter que atravessar a cidade. Ela falou assim: não dá tempo, você tem que nascer agora, assim, dentro de 2 horas os bebês têm que sair da sua barriga, senão você vai perder um deles. E foi desesperador, né? Ninguém estava esperando, meu marido é médico também, estava do outro lado da cidade trabalhando, eu liguei para ele saiu correndo, eu não estava nem de carro, fui de táxi para o hospital, o taxista viu o estado que eu estava, entrei desesperada no táxi chorando, ele entrou pela contramão, coitado, ele tinha um percurso que ia levar meia hora, ele chegou em 10 minutos na maternidade. E eu cheguei lá desesperada, né? Porque às vezes a ignorância é uma bênção, quando você sabe o que está acontecendo. E tá tudo bem? Voltou? Tá, agora sim. Voltou. Meus bebês também foram direto para UTI. Eu só consegui ver um deles, o outro eu não consegui ver. O Pedro, né, que foi o que nasceu primeiro, que era o que estava em sofrimento fetal, ele foi direto para a mesa de reanimação, foi entubado, e eu super angustiada, né, queria saber notícias dos bebês, virei para o meu marido e falei: vai lá ver o que está acontecendo, né, o que está acontecendo. Aí ele voltou, e aí eu falei: eles estão entubados, né, como é que tá? E ele: não estão entubados. E aí nesse momento, que isso que eu falo que a ignorância é uma bênção, né? Nesse momento eu comecei a ficar desesperada. Falei: como ele não tá entubado? Pelo amor de Deus, entuba o menino! E ele: calma, ele tá entubado, fica tranquilo. Eu achei que se eu falasse isso pra você ia ficar desesperada, e não o contrário, né? E eu falei: pelo amor de Deus, não, né? Esconde isso de mim. E aí eles ficaram 20 dias na UTI. Foi super difícil amamentar para mim também. Eu fiquei...
às vezes a gente passa no pré-natal, né? Passa meses escolhendo uma cadeira super ergonômica para a primeira mamada, e às vezes isso não acontece, né? Minha primeira mamada também foi numa cadeira de plástico na UTI, toda torta. E, assim, foi super frustrante. Meu peito era enorme, porque eu tenho prótese, e a cabeça dos meus filhos, prematura, era minúscula, não tinha como pegar aquele bico. Foi super difícil, assim. O meu amamentar foi bem difícil, e eu aprendi muito com isso, né? Aprendi a ter uma empatia pelas mães, assim, absurda, que hoje em dia eu sempre pensei que ser pediatra ia me fazer uma mãe melhor, né? Porque o conhecimento você sempre acha que vai ser benéfico, mas eu falo que foi ao contrário, né? Ser mãe tem me feito uma pediatra muito melhor, porque você passa a entender o que é o teu coração batendo fora do corpo, né? Que é o que acontece quando a gente vira mãe, é uma coisa que realmente é indescritível, né? Você mata e morre pelo seu filho, é uma coisa absurda, assim. E eu fiquei muito frustrada também, porque eu não conseguia amamentar direito, e eu ficava com aquele medo, né? Falei, gente, será que eu não vou conseguir fazer meu vínculo com os meus filhos? E, assim, é lógico que existe o ideal, o possível e o realizável, né? Então, quando acontece tudo da melhor maneira possível, a amamentação ocorre tudo bem, a gente não tem que atrapalhar só, né? As coisas vão caminhar. Mas existem esses casos, né? Os bebês que são prematuros é realmente uma dificuldade. Eu tive gemelar ainda, era muito difícil, né? Um peito para cada um, eles ficavam com fome. Então, assim, me compadeço da situação dessa mãe de prematuro, porque realmente não é fácil, mas a gente tem que tirar um pouco essa capa de super-heroínas, né, quando a gente vira mãe, e ter certeza que a gente deu o nosso melhor. Isso é o principal, a gente tentou tudo que a gente podia, tem situações que dá certo, tem situações que a gente tem que aceitar o que acontece, né, mas eu tenho certeza que ela deve ter tentado com todas as forças dela. Inclusive, ela tem um depoimento aqui agora, doutora Fernanda. Cacá, deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Eu sou muito ruim dessas coisas, tá, gente? Vocês me desculpem. Em cima agora, proteção do vírus. 112 dias na UTI, 161 no hospital. Olha, realmente, né? É desesperador. Eu te entendo perfeitamente, Kelly. E, assim, meu abraço virtual para você, porque eu sei que você passou aí os piores dias da sua vida. Tem dias que a gente entra na UTI e não sabe se o nosso filho está vivo ou não, né? Você tem medo de dormir, porque você fala assim, eu não sei, eu não vou dormir, não vou para casa, porque vai que acontece alguma coisa enquanto eu estou dormindo. Realmente muito angustiante. E, assim, virar paciente me ensinou muito, assim, muito. É um aprendizado que você não aprende na faculdade, não aprende em lugar nenhum. Então, Kelly, meu abraço para você, viu? E fica tranquila que vai dar tudo certo depois. O pior já passou. Quanto tempo que tá o bebê dela agora, vocês sabem? Acho que 6 meses, né? 6 meses, olha. Acho que tá indo para 7 meses. E, assim, eu acompanhei como vereadora, né? Porque... Nasceu lá na Santa Casa? Aqui na Santa Casa. Ela nasceu no dia 31 de dezembro, a Beatrice. No dia 31 de dezembro. Se bobear, eu conheço esse bebê. Ele deve ter ficado no berçário um tempo. Pode ser até que eu tenha conhecido a Kelly. Pode ter certeza que a gente conheceu, sim. E foi assim, a bebê tinha que sair, mas só poderia sair com cilindro de oxigênio. Aí a gente tem aquela luta junto ao município para conseguir esse cilindro. Então a gente pegou um carinho muito grande pela história, pela família. São pessoas maravilhosas mesmo. Eu sei quem Parabéns, Kelly. Eu sei quem é a Kelly. Lembrou, doutora? Kelly, eu sei quem é você. Viu? Kelly Sereia. Ela passou poucas e boas, essa mulher, viu? Mas deu tudo certo, tá vendo? Olha que maravilha. Como que é o nome da neném? Beatrice. Beatrice, não é? Beatrice. Eu sei quem... Ou se eu sei quem é a Beatrice. Vixe, Maria. Olha lá, obrigada. Ela tem 7 meses, cronológico, 4 corrigido. É isso mesmo. Isso aí eu já não entendo, doutora. Isso aí a senhora entende. Sim, faz pouco tempo que ela teve alta. É isso mesmo.
Tá vendo? Revendo pacientes suas aqui, ó, na live. Sim, eu lembro muito bem da Beatriz. Que bom, fico muito feliz de saber que ela tá bem. Que ótimo. Graças a médicas como você. Eu tô sempre de touca, né? De máscara, nunca maquiada, nunca de brinco. As pessoas me veem na rua e falam assim, nossa, mas é você, aquela pessoa acabada que eu conheci no hospital. Mas vamos lá, meninas, o que vocês querem que a gente comece falando? Primeiro, Érica quer começar a introduzir o assunto e aí a gente dá continuidade. Então, primeiro é reconhecer, Fernanda e Deise, né, que o convite que eu fiz para as pessoas eram exatamente para pessoas que pudessem compartilhar da maternidade real. Porque foi o que eu passei, eu também idealizei, eu também romantizei, eu também imaginei, e o amar e amamentar só existe por causa dessa romantização, porque eu achei que eu fosse pegar o Bruno, ele fosse amamentar lindamente, né? Porque eu já trabalhava com isso. E aí, quando eu virei paciente, quando eu virei mãe, ele virou meu professor. Mas não meu professor de amamentação, meu professor de vida. Então, para essa jornada de lives, eu quis escolher pessoas que pudessem compartilhar a vida, a realidade, as dores, porque a gente compartilha na rede social hoje as coisas boas, é lógico, até porque, né, a gente não vai ficar compartilhando nossos cacos, mas eles existem e precisamos falar sobre isso. Então, é com muita gratidão novamente que eu recebo essa história linda que você tem, Fernanda, e que a gente possa acolher essas pessoas e realmente passar essas informações que vão ficar gravadas aqui para tirar um pouco desse peso, dessa culpa que a mulher sente. Exatamente. Eu sempre falo de jogar o chicote, né? Porque se a gente for olhar para números da amamentação, que 90% das mulheres começam e só 9% continuam, é muito por isso. Né? É muito por essas coisas que não são faladas e que quando a gente começa a falar sobre elas vai ficando mais leve e aí talvez isso flua com mais naturalidade porque deixamos aquela cobrança excessiva e aí a gente consegue esvaziar muito a nossa mente e virar mãe mesmo, né? Uma mãe que erra, uma mãe que está sempre em aprendizado e que não é perfeita nem nunca vai ser. Então, começando por aí. E uma das questões que ficam muito, Fernanda, e que influenciam é a questão do ganho de peso. Como isso tem um papel fundamental, porque quando a mãe chega na pediatra e perde peso, ou não ganha o peso suficiente, isso vem como uma carga também de cobrança dela se sentir, às vezes, menos mãe, por não estar conseguindo suprir a cobrança da família. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso. Caiu aqui. Aí, voltou para todo mundo? Aí, voltou. E eu sou muito a favor, né, de quem sabe um dia a gente consegue isso via SUS também, que é a participação do pediatra desde o pré-natal, né? Para que a gente consiga desmistificar muita coisa antes mesmo do bebê nascer, né? Eu faço muita sala de parto e quando a gente passa a visita no primeiro dia, 24 horas de vida do bebê, geralmente a primeira coisa que a mãe fala é assim, doutora, eu acho que eu preciso complementar, meu leite é fraco, meu bebê perdeu peso. Então, assim, a primeira coisa é que todas as mães saibam que os bebês a termo, né, os bebês que nascem no tempo normal, é esperado que eles percam peso nos primeiros dias de vida. E a natureza é muito sábia, né? É tudo feito esperando que isso aconteça e preparado para isso. O último trimestre da gestação, então os últimos 3 meses de uma gestação normal, é aquele período que o bebê acumula gordura. Exatamente para ele ter reserva energética para esses primeiros dias de vida que ele vai perder peso. Por isso que o prematuro, né, nasce magrinho, porque ele não entrou nessa fase. Então, assim, os órgãos estão quase prontos, mas ele não fez essa reserva energética de gordura. O bebê a termo, ele já fez isso. Então, a hora que ele nasce, o foco da amamentação nos primeiros dias de vida
é dar imunidade para esse bebê, né? É que ele se proteja de vitaminas, de imunoglobulinas, que são vacinas naturais que a mãe produz, e produz só para aquele bebê. É uma coisa, assim, muito individual, e a composição de leite de uma mãe é diferente da outra. É uma receita, assim, muito personalizada para o seu bebê. E então, como o foco não é o ganho de peso, é a imunização, e o estômago do recém-nascido, ele é minúsculo, ele é do tamanho de uma cerejinha, cabe assim 5, 7 ml no estômago do bebê quando ele nasce. Então, você imagina você jogar um monte de leite ali, nem cabe, o bebê vai vomitar. Então, é para ser o colostro mesmo, aquele pouquinho que ele consegue sugar é o suficiente, é o que ele precisa naquele momento. E ele vai perder peso dos primeiros dias, ele vai desinchar, ele estava no meio ali todo imerso em água, então ele está indo para um outro ambiente para regular a temperatura, ele vai perder a água interna. Então, ele vai perder peso, e isso não tem nada a ver com a qualidade do leite da mãe, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar é isso. Os primeiros dias, o bebê perde peso e não está nada relacionado à qualidade do leite. É para ele mamar só o colostro mesmo. Aí, lá para o quarto, quinto dia de vida, mais ou menos, é quando tem a descida do leite gorduroso. Que aí o bebê volta a ganhar peso, começa a se recuperar, e ele chega mais ou menos no peso que ele nasceu por volta do 10º dia de vida. Então, antes disso, assim, diminui a expectativa, né? Assim, não se cobra, porque o seu bebê não vai nascer aquele bebê, né, que a gente idealiza. A primeira coisa é tirar todas as idealizações que a gente tem, porque a maternidade real é muito diferente do que a gente idealiza, e não existe leite fraco, né? O que acontece às vezes é uma mãe que está mais ansiosa, e aí isso interfere na produção hormonal, e aí vai ser um pouco mais difícil, ela fica mais tensa, então a maneira que ela posiciona o bebê é mais difícil do bebê mamar, e aí ele fica incomodado, ele chora. E lembrando que também, né, recém-nascido, a maneira dele se comunicar é chorando, então ele chora para tudo, porque ele não sabe falar. Então, se ele está entediado, ele chora, se a posição está ruim, ele chora, se ele mamou e não conseguiu arrotar, ele chora, se ele está com fome, ele chora, se ele fez xixi, se a fralda está suja, tudo, é a maneira dele se comunicar, né? Lembrar, a primeira coisa, lembrar que a gente teve um bebê, não um boneco, né? Então, ele vai chorar. O problema é se ele não para de chorar, né? Aí a gente tem que ver o que pode estar errado. E desmistificar também aquela coisa da cólica, né? Eu ouço muito assim, nos primeiros dias que eu vou visitar, ai, doutora, ele tá com cólica, não para de chorar. Geralmente, a cólica do lactente mesmo, ela vai se desenvolver depois de 15 dias de vida, 15 a 20 dias. Então, muitas vezes o que acontece nesses primeiros dias que o bebê chora é a bolha gástrica, né? Aquela bolha de ar que forma durante a amamentação. Às vezes você termina de amamentar, por isso que a gente põe o bebê para arrotar, que essa bolha de ar dói muito dentro do estômago. Aí você posiciona o bebê, ele arrota, você põe para volta para mamar, ele está incomodado, não consegue pegar o peito de novo. Espera um pouquinho, levanta ele de novo, que às vezes é um restinho lá de arroto que ficou ainda no estômago. E aí ele se acalma, melhora, põe de novo para mamar. E tranquilidade, assim, eu acho que a palavra-chave da amamentação é tranquilidade, uma mãe tranquila, um ambiente tranquilo, diminui as cobranças, né? Se você não tem uma palavra para ajudar a mãe, fica quietinho, né? Assim, só dá apoio, só fica ali do lado, porque já está sendo tão difícil, a mãe já se cobra tanto, né? A gente acha que o bebê nasceu e a gente já é obrigado a saber o que ele quer no primeiro choro, né? E é bem assim, né? Eu vivi isso, ainda mais sendo pediatra. Meus filhos choravam, parava, assim, todo mundo olhava para mim e falava assim, o que ele tem? Eu falava assim, não sei. Ué, não sei, vamos descobrir junto. Não tem um LED aqui passando o que está acontecendo com ele. Eu conheço ele ao mesmo tempo que vocês, gente. Vamos esperar um pouco, né? Eu tinha 2 ainda, que eu não podia nem confundir um com o outro, imagina.
E até hoje todo mundo fala, né? Mas mãe de gêmeos sempre sabe quem é quem. Pô, eu confundo meus filhos até hoje, eles ficam bravos, eles são grandes, né? Eles ficam 4 anos e até hoje, às vezes, quando corto o cabelo, eu confundo. E eles ficam bravos. Mãe, não acredito que você me confundiu. Eu falei, filho, me desculpa, mas vocês são muito, né? Vocês têm a mesma genética, a mamãe erra às vezes. Então, você imagina, assim, a gente se cobrar que nos primeiros dias de vida a gente tem que saber tudo o que está se passando com aquele bebê, né? É impossível isso. E muitas vezes também você vai levar para o pediatra e a gente vai olhar para você e falar assim, eu não sei porque seu filho está chorando. Calma, vamos descobrir juntos, né? E sempre, sempre, assim, filho veio no mundo para fazer mãe pagar a língua. Na frente do pediatra ele nunca chora. É uma coisa impressionante. As mães chegam assim, não é possível, não me deixa dormir, não para de chorar em casa aqui do seu lado, ele dorme. Eu vou te levar para casa junto comigo. Eu falo assim, eu sei que os meus filhos me fazem passar vergonha. Acho que travou. Fernando, voltou. Eu falo que a mãe não vem com chorômetro. Porque realmente todo mundo olha para a mãe e fala, ele está chorando por quê? Ela está lá com uma chuva de hormônios, com um monte de coisa, a mãe não sabe por quê. E tudo bem não saber, ela não vai ter todas as respostas, né? Sim. Uma outra coisa, bebês choram. Né? Então, bebês choram, e a gente não tem o chorômetro, bebês choram. As pessoas que entram para conversar com a gente, eles não vão falar o palpite, né? E a gente tem que tomar muito cuidado para falar alguma coisa para a mãe, tentando entender que ela está com aquela confusão mental, que ela está com dor, que ela não sabe, muitas vezes ela é mãe do primeiro filho, ela nem sabe sobre as emoções dela, muito menos sobre as dos filhos, e as pessoas vão passar a experiência a partir do que ela viveu. Então ela vai falar, faz isso, ou faz aquilo, e aí a gente começa a ficar com raiva. Então eu ensino 2 coisas. Primeiro, veste o manto da invisibilidade do Harry Potter, né? Não tenta argumentar com a pessoa, porque quanto mais você argumentar, mais ela vai falar. Então você só faz assim, né? Faz uma cara de alface, né? Isso, a cara de alface, veste o manto da invisibilidade, faz a cara de alface, e ela fala, faz isso, e fala, faz aquilo, faz aquilo, e segue o baile. Né? Por que ele está chorando? Ah, não sei, acho que é o jeitão dele. Né? Por que né? Eu conto uma piada, Deise, que o cara foi na peixaria, aí perguntaram para ele, esse peixe é fresco? Ele falou, não, é o jeitão dele. Então, é sempre o jeitão. Tem criança que chora, é porque chora. É aquele e nem ele sabe. Que falam, né? Assim, não tem nada de errado com o seu bebê. Ele só chora um pouco mais que os outros, mas ele dorme igual os outros, entendeu? E as mães vêm muito assim, como é que eu sei que o meu leite está sendo suficiente, né? Então, assim, o bebê, ele tá fazendo cocô, ele tá fazendo xixi, então ele tá mamando, né? O que acontece muitas vezes, o começo, a gente não sente o peito encher, né? Aí você fala assim, mas eu não tô sentindo que eu tô produzindo leite, né? O que tá acontecendo? Você fala assim, calma, seu bebê tá fazendo cocô, tá fazendo xixi, tá ganhando peso? Então, calma, você tá produzindo leite, porque se tivesse zerado o seu peito, ele não fazia cocô, não fazia xixi, né? Não tem como sair se não tá entrando. Então, calma que você tá produzindo, é que ele não precisa de muito. Se você der muito para ele, não vai dar certo, né? Se você produzir muito leite, ele não vai dar conta, você vai fazer uma mastite e vai ser pior ainda. Então, assim, respeita a velocidade da natureza, que muitas vezes ela é diferente do que da nossa ansiedade, né? A gente tem que respeitar os nossos hormônios também, que ficam enlouquecidos. Uma mulher no puerpério não é fácil. Não é fácil. Não. Eu falo por mim, olha, eu dei com a língua nos dentes tantas vezes. Teve um dia... meus filhos já estavam há 18 dias na UTI e eu dei o maior chilique que eu queria evadir da UTI, tá? Eu fugi de casa. Eu dei o maior chilique. E era um professor meu ainda que cuidava deles, na época eles estavam na Promatre. Eu comecei a dar o maior chilique, eu chorava, dava um escândalo. Eu vou levar meus filhos embora, doutora Eike, porque eu não aguento mais. Vocês aumentam 5 ml de leite por dia. Meu filho vai ter 18 anos e não vai chegar nos 60 para ir embora desse lugar. Louca, total.
assim, sabe? E aí ele Tipo chegou mãe. pra mim, total, É mãe. eu não era pediatra naqueles dias, lógico. se esquece, assim. E foi muito engraçado. Hoje em dia foi engraçado. Naquele momento eu queria esganar o Dr. Eike, mas hoje eu tenho muito carinho pra ele. Era um japonesinho tão pequenininho. Eu era o dobro do tamanho dele, coitado. Ele chegou assim, me abraçou e falou: Fernanda, senta aqui um pouquinho, vamos conversar. Aí eu não quero que eu vou embora. Parecia assim, que eu tava, enlouquecida. Eu ia comer ele vivo. E assim, você vai se acalmando. E depois aí você começa a chorar, né? Você fala: meu Deus, eu tô descontrolada. O que tá acontecendo comigo? E aí vai, como é que você vai esperar que você vai produzir leite direito com esse, né? Nessa fúria hormonal que você tá. Então, se acalma. Como é que você vai pôr um bebê para mamar desse jeito? Era óbvio que eu não ia conseguir, né? Então, Fernanda, é muito importante contar essas histórias. Eu contei para a Deise, eu falo, quando eu conto essas histórias nas palestras, as mães falam: ai, ufa, não fui só eu. Porque eu conto que assim, eu fugi de casa, Fernanda, fazia 4 dias que eu não dormia, meu peito estava pendurado. A hora que o Bruno dormiu, eu falei: eu vou fugir de casa. E peguei e saí de camisola, tudo desacorçoada. A hora que eu entrei no carro, descalço, eu falei: não, eu vou levar o Bruno. Quer dizer, eu queria fugir dele. Aí eu fui lá, peguei o ser que eu queria fugir, coloquei a Caterina no banco da frente. Imagina o grau de loucura que eu tava. Fui no cinto, parei na farmácia Rosas daquele jeito, desci descalça, com ele sentado na frente, e depois eu quero ter credibilidade com as pessoas. De camisola, comprei pipeta, a madeira, que é tudo aquilo que eu ensinava a não fazer, uma lata de leite, né? E ó, fui pegar a estrada de Conchal, deixei o Felipe lá. A hora que eu fui na estrada, que caiu minha ficha, eu falei: para onde que eu tô indo? Deixa eu voltar para casa, porque é o jeito que eu tô. Então, mas demorou. E aí, a hora que eu conto isso, eles falam: nossa, não sou só eu, porque as pessoas acham que assim, o meu bebê vai nascer e eu vou amar. A hora que eu olhei pro Bruno, achei ele esquisito. Eu falei: ele nasceu ruivo. Eu falei: gente, o que é isso? é meu que trouxeram o filho certo. E aí eu comecei a já me culpar, porque eu não estava amando do jeito que eu tinha que amar, que eu tinha lido, que eu tinha ensinado. E eu falava: gente, eu não estou amando daquele jeito que eu tinha que amar, e eu perdi o primeiro filho, e esse era tão esperado, e agora eu já comecei a me sentir culpada. E aí o amor vem vindo aos poucos, porque a gente vai se acostumando, então a gente romantiza, e aí quando a gente vê que a expectativa é diferente da realidade, a gente começa com o chicote, o tempo todo. Então, é muito importante essas histórias que a gente vem compartilhando nesses dias, para mostrar que a maternidade é isso, e a amamentação é um pedacinho dela só. Exatamente. Eu olhava para os meus filhos e falava: gente, mas parece 2 ratos, essas coisas pequenas. E aí eles tinham o cabelo só no lado. Assim, eu falava: gente, eu pari 2 palhaços carequinhos. Uma peruca saindo daqui. Como é que pode ter saído de mim? Eu assim, cabelo desse jeito. Ô, gente, eles têm super cabelo, mas na época eu falava assim: meu Deus, como que eu vou disfarçar essa careca do meu filho? E aí o Felipe veio todo. A hora que eu vi, eu falei: ele é ruim. Aí o Felipe falou: ele parece o nosso amigo. O nosso amigo era horrível. Eu falei: ai, ai, toma esse menino. E aí você pensa com você mesmo assim: filho, tudo bem, eu vou te amar. Eu vou te amar. Agora eu tô te achando estranho, mas vai rolar. Mas é isso mesmo, é muito doido isso, né? Eu passei por isso também, gente. Nossa, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu amo meus filhos, hoje eu acho eles lindos, mas no começo você fala assim: sério que esses são os meus? Assim. E eu falo isso pra eles. Que tá nascendo da mãe também, né? Tá nascendo tudo junto, filha, mãe. E quando a gente fala isso para eles, Fernanda, porque eu falo: Bruno tem 16, a Laura 14, e eu conto isso para eles. Eu falo: mamãe achou vocês esquisitos. E aí a gente tira essa cobrança de achar que eles também têm que ser perfeitos. A gente vai amar do mesmo jeito. Né? E eles também. Então, eles podem olhar para mim e falar: mamãe, não quero mais. Nossa mãe ama a gente desse jeito doido. Né? E eu quero ser filho da minha tia. Eu falo: tudo bem, eu também queria ser filho da minha tia. Ser filho da tia é muito mais legal, mas nós, a ser mãe e filha, nós vamos ter que lidar com isso, e tudo bem. Né? Vamos falar sobre isso. E é interessante, Érica, eu sempre converso isso com as minhas pacientes também. Quando a gente está grávida e a gente imagina nosso bebê, a gente imagina já naquela fase de 9, 10 meses, né? Você nunca imagina o bebê a hora que ele nasce, não é?
fazendo aquele Você já cocô imagina se o bebê vai nascer comendo papinha, não é verdade? Pegando um garfo, montando bloquinhos. E aí aquela coisa assim que você olha para ele e você fala assim, e ele não se mexe, né? Ele fica olhando para você com a cara assim, e você fala assim, gente, mas não, pra quê? Qual é a graça disso? Não tem o que fazer com essa criança. Ela tem que esperar uns 8, 9 meses para saber que eu sou mãe dele. E é muito frustrante. A gente tem medo de falar sobre isso. Você fala assim, não é possível, só eu devo estar frustrada, né? As outras mães todas devem amar os seus filhos. E eu tô aqui achando estranho, que eu jogo a bola para a criança e ele não faz nada aqui. Porque você imagina quando você tá grávida, você vai... Você olha no grupo de WhatsApp e eles mamam e dormem, só o seu não dorme. Aí eles mamam e ganham peso, e o seu não ganha peso. Aí eu lembro que eu fui fazer o teste do pezinho e eu olhava aquelas mães amamentando, eu chorava, porque eu falava, gente, eu não estou conseguindo dar o peito para o meu filho. E aí eu me sentia menos, porque eu já não tinha conseguido o parto normal, que eu tanto esperava, que eu tanto ensinava. E aí eu não conseguia, agora eu não consigo amamentar. Eu olhava, eu só chorava, porque eu falava, eu vou embora dessa vida, dessa casa, porque eu não presto nem para ser mãe desse menino. Como é que eu vou... Eu passei por isso também. E isso que você falou é muito importante, né? A gente romantiza, assim, já o parto normal, que, nossa, vai ser aquela coisa maravilhosa, né? Que vai dar tudo certo, que você vai fazer aquela força, assim, mas que vai dar tudo certo. E, às vezes, não rola o parto normal. E aí você já começa a se achar um lixo ali, né? Que você fala assim, meu Deus, já não vou ser a mãe nota 10, que já não nasceu de parto normal. Aí a criança vem para mamar, você já não consegue fazer aquela, né? Já não acopla. Você fala assim, pronto, gente, não vai dar certo isso daqui. Aí junta com aqueles hormônios todos, é muito difícil. O primeiro mês de vida do bebê é muito difícil para aquele binômio mãe-bebê, né? E é exatamente aquela fase que é muito suscetível ao desmame, né? Exatamente por isso, porque você acha que você está muito aquém daquilo que você esperava. Imagino que os outros estão esperando de você, né? Sim. Então, acho que a cobrança interna nossa como mãe é muito pior que a cobrança dos outros, né? E aí você não sente que você está exercendo a sua plenitude, e aí você já acha que está fazendo um trabalho meia boca. E aí, tudo que você vai fazer, você acha que está fazendo errado, isso aí é um passo para o desmame, né? Sim. Então, a gente tem uma rede de apoio, assim, eu tinha uma rede de apoio muito bacana que eu formei com as mães da UTI, que a gente trocava muita figurinha, e eu era a única médica do grupo. Então, eu aprendi demais com aquelas mães, porque elas vinham falar as coisas, eu falava assim, eu tô passando por isso também, porque eu não podia falar para as outras pessoas, as pessoas também me julgavam pelo fato de eu ser médica. Como assim, você é médica, você tá fazendo essas coisas? Eu falei assim, gente, mas eu não sou médica dos meus filhos, né? Eu tô aprendendo também. A teoria é uma coisa, a prática é outra, e o pediatra está aqui para cuidar do bebê quando ele está doente, assim, o pediatra não te ensina a ser mãe, né? Ninguém te ensina, a gente não se prepara para o dia a dia, né? É muito isso, assim, eu falo por mim, quando eu estava grávida, eu imaginava já os meus filhos grandes no meu colo, eu não imaginava o perrengue que era esse começo, e eu acho que a grande maioria também não pensa nisso, né? Vocês passaram por isso, provavelmente. Sim. Também. O Fer, e eu já tinha o Criança Saúde quando eu tive o Bruno, aí eu já dava palestra sobre amamentação, já tinha feito a especialização em RNO, já trabalhava, então a parte técnica, o conhecimento eu tinha. E eu falava muito sobre o leite de vaca, né, sobre não dar o leite de vaca, eu ensinava, eu dava palestra com chupeta, mamadeira, enfim. E aí quando ele nasceu, e eu passei por tudo, né, tive mastite, tive que drenar o seio, tive que ir para a Americana, fiz... Aí, quando eu tive que drenar, para poder cicatrizar, porque daí saía leite por onde eu tinha feito, né? Aí eu tive que parar uma semana, e aí para poder voltar, eu fiz relactação, eu dava o leite, eu dava o leite de vaca. E aí, quando alguém me perguntava, você está dando outro leite para ele? Eu falava que sim, eu via vários dedos apontados para mim, e falava lá, aquela moça que deu a palestra agora, tipo, bem feito, eu quero ver. Então, exatamente. Eu me sentia... Cada vez que eu ia dar o leite para ele, Fernanda, era como se eu estivesse dando um veneno. E aí, eu não dormia. De falar, eu fico arrepiada de lembrar. Como que ele vai ganhar peso assim, né? Como é que era essa relação? Porque eu dava e não dava, eu dava e não dava. Dei um tanto de mamadeira, depois eu fiz a relactação. E aí eu me sentia mal, porque como é que eu vou ensinar depois? Como é que eu vou cobrar depois? Como é que eu vou falar sobre isso? Então eu tinha vergonha de falar que eu estava dando outro leite, ou que eu tinha dado a mamadeira.
Então, foi um processo muito grande de autoconhecimento, e por isso que eu falo que ele foi meu grande professor. E a questão de tranquilidade, meditação, relaxamento, me levaram a esse caminho por conta de tudo que eu passei, que hoje eu agradeço e passaria tudo de novo. Exatamente, Érica. A gente conhece um pouco a história uma da outra, né? E é exatamente isso, assim. E o primeiro filho, gente, desculpa, mas a gente vai rápido. Coitado. O primeiro filho você aprende a ser mãe. O terceiro vai pagar um boleto sozinho e tá tudo certo. Eu parei já. Deus já deu minha cota de uma vez só. Eu falo que o conhecimento que eu tinha pelo Criança Saúde, porque eu treinava as fonos, treinava as fisioterapeutas, treinava as nutricionistas, então eu queria que ele comesse uma fruta de cada cor por dia, que ele fosse, tipo, perfeito. Olha a carga que eu colocava em cima dele, né? Os meus filhos, hoje, né, eles já entendem um pouco melhor, e é muito engraçado, porque a causa do sofrimento fetal que eles tiveram, eu fiz uma coisa que chama transfusão feto-fetal tardia, traduzindo. Começou a ter roubo de fluxo do sangue da placenta, era uma placenta só, né? Que dividia o fluxo entre os dois, que meus gêmeos são idênticos. E aí o João começou a roubar o fluxo. Então, ele era o gêmeo receptor e o Pedro o gêmeo doador. E o Pedro entrou em sofrimento fetal por isso. E aí, quando as pessoas me perguntavam o que tinha acontecido, eu falava, né? Então, assim, é porque teve esse roubo de fluxo, o João roubou o fluxo do Pedro, não sei o quê. Sem perceber que eles estavam me ouvindo. Aí, outro dia, eu peguei os dois disputando alguma coisa, sabe? Disputando um brinquedo. Aí eu ouvi o Pedro assim, João, eu não gostei que você pegou o meu brinquedo. E tem mais, com o dedo assim, e eu não gostei que você roubou a minha comida na barriga da mamãe. Olha... Aí eu falei, menino, de onde você tirou isso? E ele assim, você sempre fala isso, que o João roubou a minha comida de dentro da sua barriga? Eu falei assim, gente, olha como tá sempre prestando atenção, né? E a gente tá falando, e agora um taca na cara do outro, pro resto da vida vai ser, né, o super trunfo do Pedro, tudo que o João quer disputar com ele. Ele fala assim, você fica quieto que você roubou minha comida. Fernanda, ele fica triste, coitado. Ele fala assim, desculpa, Pedro, eu não queria ter feito isso. Oh, meu Deus. Olha aqui, como é importante a gente ter essa percepção. Um pouquinho antes de eu entrar na live, eu estava conversando com o Felipe, a gente foi ter uma conversa, porque a Laura chegou hoje e pediu para fazer o terceiro furo na orelha, né? E aí ela falou que ela ia fazer o terceiro tatuagem. filho. Eu falei, oi? Não, ainda não. O terceiro furo, e falou que ia fazer tatuagem, e aí eu comecei a falar várias coisas na hora do almoço, a gente conversar, e ela saiu brava, e o Felipe me chamou e falou, amor, quando você tinha 14 anos, se seu pai quisesse te ensinar sobre gratidão, né, fosse te falar de tatuagem, aí eu comecei a pensar, eu falei, gente, eu fiz tatuagem, eu fui muito pior, então eu falei, não, realmente, então é a mesma coisa, só que em outra proporção. Mas precisa ter alguém, às vezes, para falar, peraí, né? Você é sua mãe, ele está só chorando. Intermediar às vezes, né? Porque eu falo muito isso para você, né? Eu ainda não estou preparada para ser mãe de adolescente. Eu também não, eu nunca vou estar, porque daqui a pouco a hora muda de fase. Exatamente. E eu fico pensando, eu adolescente, se minha mãe deixasse eu fazer tudo que eu quisesse, eu tinha as minhas costas com o símbolo do Guns N' Roses tatuado, porque era a primeira coisa que eu queria fazer quando eu era adolescente. É isso. Então, assim, né? E a gente tá sempre... Isso, a gente tá sempre tentando o nosso melhor, né, Érica? Com aquilo que a gente tem, com as ferramentas que a gente tem naquele momento, e tá tudo bem. E também tá tudo bem quando não tá bem. Sim. Exatamente. E tá muito bem a nossa live, meninas. Eu preciso dar um alô pro pessoal aqui. Peraí, Camila, que o mouse aqui não tá subindo. Essa aqui pra mim. Tem hora que dá umas travadinhas. Deixa eu pegar o seu aqui. Vamos lá. Gente, olha, participação top. Vereador Marcelo Oliveira, parabéns pelo excelente tema e pelas brilhantes participantes. São brilhantes mesmo, vereador. Obrigada pelo carinho aqui conosco. A Kelly, eu sou eternamente agradecida a todos da Santa Casa. Fizeram o melhor que puderam por ela. Ela é a Beatriz, pessoal. Beijo para vocês duas.
A Patrícia Santana, amando essa live. Pérola Quintiliano, Pérola é presidente do Conselho da Mulher de Araras. Ah, que Ela, Pérola! Pérola, mulheres lindas, parabéns, são lindas mesmo. Informação é sempre bom. Isabela Hernandes está sempre conosco. Beijo, Isa. Alex Oliveira, parabéns. Camila, a live hoje está sensacional. Show. Sensacional, sensacional, meninas. Beijo, eu vou pedir licença para ler também os comentários, porque como tem gente entrando pela página que eu compartilhei, então a Kelly, a Miriam lá de Santa Maria falou, nós que agradecemos a profissional que és e você é um presente às nossas gestantes e puérperas. Obrigado, Miriam. A Ana Paula Bueno Colombini. Minha amiga linda! Ela falou, delícia ver vocês, lindas e queridas, você também é uma lindeza. Ela colocou assim, ó, a Érica é meu anjo da guarda, mais ou menos, gente. Gratidão eterna ao apoio dela com o Lorenzo, quando o Lorenzo nasceu. Então, Ana, obrigada, viu? Um beijo. Ela falou que adora você, Fer. Eu adoro ela também. Também. Ai, tô amando essa live, não por nada. Viu? Ai, Tá parecendo que a gente tá sentada. Mas era isso que eu queria, era isso que eu planejava. Gente, a Desculpa, Miriam... gente, achei que ia ser uma live super técnica, não rolou. Não, Mas é assim que o povo gosta, viu? É assim que o povo gosta. Gente como a gente de carne e osso. É assim que as mães gostam de ouvir a verdade. A gente está aqui falando que é a maternidade real, não aquela idealizada, né? A Miriam Nunes, ela disse assim, olha, amei amamentar. Minha primeira filha muito, mas meu caçula, mamou até não querer mais. Esse é um recadinho na sala de vídeo da Érica. Beijo, menina. Quando eu chamei, Fê, quando eu falei que eu sonhei esses encontros, né? Desde o primeiro Agosto Dourado que nós fizemos, mas como cada uma morava num lugar, cada uma não foi possível. E aí só foi possível hoje, com essa pandemia, ela trouxe coisas ruins, mas ela também trouxe coisas muito boas. E sempre que eu pensei em falar sobre a amamentação, eu pensava assim, sabe, num bate-papo, como se a gente estivesse tomando um café entre amigas, e foram pessoas com essa visão, que eu tinha certeza que viriam compartilhar a vida real, e é a vida real que ensina, não é a técnica, não é um livro, é aqui, ó, é o coração. Né? Então, nós fomos muito abençoadas pelas pessoas que aceitaram participar dessa live, que a gente fala a partir daqui, não a partir daqui. Empatia, né? Não existe certo e errado na maternidade. Não, nem nunca. Eu falo isso para os meus pacientes, eu falo assim, olha, eu posso te dar uma orientação, o filho é seu, né? A decisão é sua, eu não estou aqui para te falar como você vai criar o seu filho. Eu posso te dar sugestões, eu posso falar as coisas que eu acredito, a linha que eu sigo, mas a decisão sempre vai ser sua e o meu papel como pediatra é te acompanhar na estrada que você resolver seguir, sem julgamento, sem achar que do meu jeito ia ser melhor. Não, lógico, tem algumas coisas que a gente tem que estabelecer limites, né? Porque aí pode ser prejudicial. Mas dentro do não causar mal, né? Nossa, tem uma gama enorme de maneiras que você pode agir. Existem N caminhos que te levam de A até B, né? E no mundo, você não vai achar duas pessoas que pensem exatamente igual sobre todos os assuntos. Meus filhos são gêmeos idênticos, eles têm o mesmo DNA e eles são completamente diferentes da personalidade deles. Então, como é que eu quero que a mãe pense exatamente como eu penso ou vice-versa? Isso é completamente inviável. E a riqueza da vida está exatamente nessa troca, né? A gente tem que ter ninguém sabe tanto a ponto de não poder aprender nada e ninguém é ignorante a ponto de não conseguir aprender nada, né? Então, essa troca com os pacientes... É por isso que minhas consultas não conseguem durar menos de 1 hora, gente. Eu não consigo chegar assim, examinar e passar para frente. Não dá, essa troca é muito enriquecedora, sabe? É muito gostoso. E a mãe, muitas vezes, precisa disso. Minhas pacientes, às vezes, falam isso. Elas falam, doutora, eu venho aqui só para conversar.
porque eu preciso saber que tá tudo bem o que eu tô fazendo, porque no meu íntimo eu acho que tá, mas eu preciso ouvir de alguém que tá tudo bem. E eu falo isso, eu acho que o papel do pediatra, no meu ver, né, é ser esse porto seguro da mãe, porque muitas vezes a mãe é o porto seguro do bebê, é o porto seguro da casa, ela é o pilar de estrutura ali dentro, né? Ela não pode desabar, porque senão tudo desaba. E ela sente que ela não pode se escorar em ninguém. E é importante ela saber que ela pode contar com alguém. Então eu falo assim, ó, aqui é o lugar que você pode chorar. Antes podia beijar e abraçar, nesse momento a gente não pode, mas assim, eu tô aqui para te dar colo, porque muitas vezes ela se sente insegura em chorar na casa dela, vai que acham que ela tá fazendo, que ela tá fraquejando, e tudo bem fraquejar, todo mundo fraqueja. Eu fraquejo todos os dias, eu erro todos os dias com os meus filhos, a única certeza que eu tenho é que amanhã eu vou errar de novo. Mas é assim que a gente aprende, e mãe nenhuma no mundo, assim, com a sua plenitude mental, né? Lógico que existem as patologias, mas mãe nenhuma no mundo vai querer fazer algo para causar dor no filho, para prejudicar um filho. Então, se a gente erra querendo acertar, e tá tudo bem, sabe? A gente tem que ter mais empatia umas pelas outras, né? Se apoiar e não se julgar tanto. Mas você deu chupeta, mas você deu mamadeira. Calma, vamos tentar entender. Sim. Por que você está dando a chupeta? Em que eu posso te ajudar? Você está insegura em relação a quê? Você está dando, você quer dar a mamadeira? Por que você quer dar a mamadeira? Me explica. Travou. Voltou. Às vezes, conversando, a pessoa, não, doutora, tá certo, realmente não é por esse caminho, eu tô estressada, na verdade, tô cansada. E tudo bem, tá cansada, gente, a maternidade é aquela profissão 24 horas por dia, 7 dias da semana, todos os dias do mês, você não descansa jamais. Tem uns estudos mostrando que o primeiro ano de vida do bebê, o estresse que a mãe passa é semelhante a um soldado em guerra, né? Você não dorme nunca, e desculpa te falar, amiga, você nunca mais vai ter um sono tranquilo, a não ser que você seja sedada ou incubada, porque você não vai conseguir, porque quando seu filho dormir, você vai ficar assim, gente, dormiu, mas será que está acontecendo alguma coisa? Eu faço isso, sabe, eu acordava meu marido, porque eu ficava com raiva dele estar dormindo, falava assim, não é possível, acorda aí, porque não é possível que as crianças estão dormindo, ele, pelo amor de Deus, dorme. Graças a Deus que eles estão dormindo. E eu acredito que isso tudo que você falou, se a gente usar, né, nós, profissionais da saúde, eu acredito que a gente consegue mudar os números da amamentação a hora que a gente passar a levar isso com mais leveza, com a leveza que a gente está trazendo para essas lives. Sim. Porque assim, eu não sei se você tem essa mesma percepção, mas as pessoas que trabalham com isso, com amamentação ou com bebês, eu nunca tive tanto conflito, às vezes, com pessoas que trabalham juntas, como se a minha forma de ser consultora, a sua forma de ser pediatra, a forma do outro de ser pediatra, esquecemos que tem alguém ali, então eu preciso ensinar melhor, ou o outro precisa ensinar melhor, e aí vira uma competição que é totalmente desnecessária. Tem espaço para todo mundo. O mundo é muito grande. Então, quando as mulheres passarem a olhar para outra dessa forma, as profissionais de saúde começarem a olhar para as outras dessa forma, e que a gente possa levar com mais leveza, sem tanto apontar de dedo, e sem tanto julgamento porque ela deu chupeta, ou porque ela amamentou, porque ela teve o parto em casa, ou porque ela faz a cama compartilhada. Não, estamos todos juntos indo para o mesmo lugar, só que com ferramentas diferentes. E a gente pode ir junto, caminhar junto. Gente, como eu amo falar disso, como eu amo. Aí, olha esse reloginho tinha que lembrar a gente que tá acabando. Mais do que eu até postei, Érica, eu até coloquei, no começo da quarentena, eu não coloco muita coisa em rede social, minha rede social é super pobre, coitada, não tem nada, agora tem meus livros que eu tô lendo só. Mas logo começou a quarentena, eu falei, eu preciso postar isso, porque assim, foi um tapa na minha cara, porque eu sempre fui... É lógico que bebê, eu não sou a favor de fazer cama compartilhada com bebê, pelo risco do seu cansaço, você virar em cima da criança, existem esses riscos, claro. Mas os meus filhos que estão grandes agora, né, eles estão com 4 anos e meio,
E assim, hoje em dia, quando o Fábio tá de plantão, é aquela coisa assim, uhul, a cama é nossa, vem dormir com a mamãe. Aquela coisa tipo assim, meu, se eu há 4 anos atrás me visse hoje, eu ia falar assim, que essa louca dormindo com os filhos dela? Nunca eu vou fazer isso, imagina. E assim, tá tudo bem, desde que ele se ótimo, é machuque, porque agora ele me avisou, maravilhoso. mãe, você tá em cima de mim, pô. Eu chegava de viagem, eu estava dando palestra. Quando eu chegava, o Bruno e a Laura dormindo, né? Porque eles têm um pouquinho de diferença de idade. Eu chegava, eles estavam dormindo cada um na sua cama, e eu levava eles para mim porque eles estavam morrendo de saudade, porque eu estava dando palestra. Enquanto eu ficava assim, ó, nossa, olha eu aqui ajudando todas essas mães e os meus filhos lá. Aí eu chegava, eles dormindo, eu falava, nossa, eles estão sentindo muito a minha falta, porque eu estava lá em Campinas dando palestra e eles aqui, judiação. Como eu sou uma mãe má, né? Eu levava eles. É verdade. E uma vez me falaram assim, tem coisa melhor que colo de mãe? Eu falei, tem colo de filho. Porque tem coisa melhor do que você deitar no colo do teu filho? E o cheirinho deles, né? Delícia. Ai, sou super a favor. Essa noite estava um desse lado, outro do outro. Não é? Corujá, gente. Corujá é tão bom. Por debaixo das asinhas. Gente, eu tenho que mandar aqui uns recadinhos. A Ana Paula Bueno Colombini falou aqui pra gente: vocês são demais, amo de paixão. A Mara Guilherme, boa noite, Érica. Marcela Beto, vocês estão de parabéns, amei muito todas as lives. Ó. Obrigada, Marcela. É a secretária gente, de saúde ó, lá de Santa tem mais aqui. Ah, é? Que chique! A Delcina Souza também, a nossa secretária de Ação e Inclusão Social, não perde uma live. Boa noite, Delcina. O Alex, live fantástica. A Lid. Lindas! E olha a visita ilustre do presidente da Câmara Municipal de Araras, Carlos Alberto Giacovetti. Que show de informações, que papo legal, que astral positivo. Gente, ele falou tudo. Gente, quebramos o decoro hoje. Vocês são demais, meninas. Olha, pena que nós estamos no minuto final. Então eu vou. A Érica que ele precisava falar alguma coisa, Érica? Não. Ou vai em considerações? Então vou deixar para a doutora Fernanda agora, com muita dor no coração, porque eu ficava mais uma hora aqui fácil. Doutora Fernanda, queria agradecer o convite de vocês. Eu adoro esses papos assim informais. A Érica me conhece, assim, a gente consegue sentar e conversar por horas, né? Eu acho que esse bate-papo é tão enriquecedor, a gente poder ser quem a gente realmente é, né? Isso. Sem amarras, assim. Exatamente, porque eu sou médica, mas eu não sou médica 24 horas por dia. Eu sou mãe, sabe? Eu sou amiga, eu falo besteira, eu falo palavrão pra caramba. Me segurei super aqui hoje, mais um pouquinho ela solta um, gente. Mas você é pediatra, como que você fala? A Ana Paula, que tá ouvindo, ela sabe disso, porque ela é uma das minhas melhores amigas. As pessoas falam assim, gente, mas como que você pode ser com essa cara de Hello Kitty? Eu falei, gente, quando eu não tô atendendo, sou eu, né? Me deixa, assim, que eu tomo refrigerante também, pô. Né? A gente poder ser livre, né? E ser feliz. Eu acho que a gente tem que ser livre para poder ser feliz. A vida é muito longa, né? As pessoas falam que a vida é muito curta. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que a vida é muito longa para a gente perder tempo sendo medíocre, né? É isso. Eu tô aqui à disposição, sempre que vocês quiserem conversar sobre qualquer assunto, assim, só me avisa antes para eu dar uma estudadinha, mas à disposição, que eu puder ajudar, agradeço imensamente, foi muito bacana estar aqui hoje com vocês, espero que tenha sido legal para o pessoal que assistiu, e quem tiver dúvida, pode mandar manda para a Érica, manda para a Deise, pode mandar nas minhas redes sociais, eu demoro para responder, que eu sou meio lerda, mas eu respondo. Que eu puder ajudar vocês, estou sempre à disposição, tá bom? Obrigada mais uma vez. Então, né, vou fazer as minhas, Deise. Fernanda, foi delicioso, eu estava morrendo de saudade de você, morrendo de saudade. Eu me senti assim, né, na varanda de casa, e a gente papeando como a gente sempre faz. Sim. E foi muito leve, foi muito gostoso. E acho que era isso, acho que não tem nada, não tem palavras que possam definir a sensação que eu estou agora de gostoso, assim, de alegria, de poder ser quem a gente é, de poder errar o nome aqui, falar umas besteiras, que nem
O Cuca lá, ó, né? Gente, eu dou risada, ainda mais, né? Não sei disfarçar, essa sou eu. Então, quero agradecer a Fernanda, agradecer a Deise pela noite deliciosa que a gente teve. E contem comigo, né? Estaremos aí até o dia 14 e depois nas redes sociais também, se precisar, né? Tiver dúvida. Acho que a Deise caiu e voltou. Tá voltando. Agradecer todo mundo que participou, agradecer os comentários. A Camila, que fica aí nos bastidores e ajudando. Sim, a Camila é uma fofa, nossa. A Lide, belezinha. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Deixa eu me mudar. Deise. Acho que caiu a conexão dela. Acho que caiu. Não tá aparecendo nada aqui, não. A gente está te ouvindo só, Deise. Olha lá, a Marcela falando que o da Cuca foi demais. Foi, né, Marcela? Inesquecível. Vai ficar... Eu já era conhecida pela da caminhonete malhada, agora vai ser a Érica do Cuca. A Joana só fazia assim, ó. Ai, Jesus, tinha que ser o Chaves, né? Tinha que ser o Chaves. Voltei! Voltou! A gente já estava aqui na palhaçada, viu, Deise? Se dá uma brecha. Eu perdi. Meninas, eu vou deixar também um minutinho para ele. Fazer as considerações. Já fiz. Já fez? Tá. Bom, então agora eu gostaria de agradecer por vocês entenderam. Eu sei que vocês conseguem compartilhar a live, marcar seus amigos. Eu gostaria também de agradecer a todos que estiveram conosco a semana toda e que estarão amanhã, às 19 horas, eu e minha amiga Érica e as nossas colegas e Lívia Minatel de Brasília. Elas vão falar sobre os principais desafios da amamentação, não só um pouco. Está travando um pouquinho. Acho que desde que a gente não comece a cantar, tá tudo bem, Érica. Se bobear, a gente canta também, só que daí não para nunca mais. Acho que o nosso último papo foi sobre minhocas, né, Fernanda? É verdade, o nosso último papo foi sobre minhocas. Querida, sim. Meninas. Agora sim, agora sim. Boa noite para vocês, então. Boa noite para vocês. E estamos juntos ano que vem, se Deus quiser. Combinado. Obrigada mais uma vez. Beijo, boa noite para todo mundo.